o milagre que devolveu a luz a Fernando. Fernando tinha apenas 28 anos quando os médicos lhe deram a sentença: atrofia óptica bilateral, uma doença degenerativa que o deixaria cego em poucos meses. As palavras do oftalmologista ecoavam em sua mente como um veredicto sem apelação: não há tratamento, não há cura. Prepare-se para perder a visão. Ele era pai de um menino de 3 anos, o Lucas, e trabalhava como motorista de aplicativo para sustentar a família. A notícia o destruiu. Como criaria seu filho se não enxergasse? Como pagaria as contas? As noites se tornaram um pesadelo de lágrimas e desespero. Sua esposa, Ana, tentava consolá-lo, mas a angústia era maior que qualquer palavra de esperança. Até que um dia, enquanto esperava por uma corrida em frente a um pequeno templo simples, de paredes brancas e sem nenhum luxo, Fernando ouviu vozes cantando. Não havia instrumentos, apenas homens e mulheres, vestidos com modéstia, entoando um hino de forma tão sincera que lhe chamou a atenção. Ele nunca havia entrado em uma igreja da congregação cristã no Brasil, mas algo naquele canto tocou. Talvez aqui eu encontre um pouco de paz, pensou. O primeiro culto. Com receio, Fernando entrou. Dentro, tudo era simples: bancos de madeira, irmãos e irmãs de cabeça baixa em oração, um ancião de cabelos grisalhos dirigindo a reunião com voz serena. Não havia palmas, nem shows, nem emocionantes discursos humanos, apenas a palavra de Deus sendo lida com reverência e orações feitas com o coração. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus o livrara de um acidente grave. Outra irmã, com lágrimas nos olhos, agradeceu pela cura de uma doença que os médicos não conseguiram explicar. Fernando sentia algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus pode me ajudar também? Ao final do culto, o ancião anunciou: quem precisa de uma oração, vem à frente. Fernando hesitou, mas Ana, que o acompanhava pela primeira vez, segurou sua mão e sussurrou: vamos, meu amor. Não custa tentar. Eles se ajoelharam entre os irmãos, e mãos desconhecidas se uniram sobre sua cabeça. As orações eram simples, mas cheias de fé. Senhor, tu que abris os olhos dos cegos, olha para o nosso irmão Fernando. Se for da tua vontade, restaura sua visão. Dá-lhe força para confiar em ti, mesmo na escuridão. Fernando chorou. Não era um choro de dor, mas de alívio, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. A fé que cresceu no silêncio. Nos dias seguintes, Fernando passou a frequentar a igreja com Ana e Lucas. Não havia promessas vazias, nem falsas garantias, apenas a certeza de que Deus ouve quem clama a Ele. Os irmãos o recebiam com carinho, sem julgamentos. Uma irmã mais velha, Dona Maria, lhe disse uma frase que o marcou. Filho, a fé não é ver para crer. É crer para ver. Ele começou a participar dos cultos de quarta-feira, onde as orações eram ainda mais fervorosas. Uma noite, durante um culto de jejum, o ancião leu o Salmo 146, O Senhor abre os olhos aos cegos. Fernando sentiu algo arder dentro dele. Deus, se tu existes, mostra-te a mim. Naquela mesma semana, ele foi convocado para um novo exame. O médico, surpreso, franziu a testa ao analisar os resultados. Isso não faz sentido. A degeneração parou. Não há progressão da doença. Fernando mal podia acreditar. Mas o melhor ainda estava por vir. O milagre no culto de domingo. Era um domingo comum na congregação cristã. O culto seguia seu ritmo sereno, hinos cantados em uníssono, a leitura da Bíblia, a Santa Ceia sendo distribuída com reverência. Fernando, como de costume, estava sentado ao lado de Ana, com Lucas no colo. Quando o ancião anunciou o momento das orações especiais, Fernando sentiu um impulso no coração. Ele se levantou, tremendo, e pediu para falar. Com voz embargada, deu seu testemunho pela primeira vez. Irmãos, eu vim aqui há alguns meses com uma sentença de cegueira. Os médicos disseram que não havia esperança. Mas Deus ouviu as orações de vocês. Minha visão não só parou de piorar como está melhorando. Um murmúrio de louvor percorreu a congregação. O ancião, com lágrimas nos olhos, pediu que todos se ajoelhassem em ação de graças. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto oravam, Fernando sentiu como se uma luz quente envolvesse seus olhos.
Ele abriu os olhos, piscou, e enxergou. Não como antes, não turvo, mas com uma clareza que não sentia há meses. Ele olhou para Ana, para Lucas, para os irmãos ao seu redor. Tudo estava nítido. Ele caiu de joelhos, chorando. Glória a Deus! Eu enxergo. Eu enxergo. A igreja inteira irrompeu em lágrimas e ações de graças. O ancião ergueu as mãos e disse: Irmãos, este é mais um sinal de que nosso Deus é vivo. Ele não mudou. Ainda hoje, ele faz milagres para quem crê. Batismo nas águas e uma nova vida. Dias depois, Fernando e Ana foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando emergiu da água, Fernando sentiu que não era apenas sua visão que havia sido restaurada, sua alma também estava nova. O médico, incrédulo, pediu exames mais detalhados. Os resultados mostravam uma melhora inexplicável na estrutura do nervo óptico. Isso não tem explicação científica, disse o especialista. Fernando apenas sorriu. Para Deus, nada é impossível. Hoje, Fernando não é apenas um milagrado, é um servo. Ele ajuda na limpeza do templo, visita os doentes e, sempre que pode, dá seu testemunho para quem está passando por provações. Sua vida virou um exemplo de que, mesmo nas piores tempestades, Deus não abandona seus filhos. A lição que ficou. Fernando aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. A congregação cristã no Brasil não lhe ofereceu soluções mágicas, mas lhe deu algo muito mais precioso, um lugar onde Deus é adorado em espírito e verdade, onde os milagres não são espetáculos, mas respostas sinceras à fé simples. Ele costuma dizer: muitas pessoas procuram Deus só quando a vida desaba. Mas Ele está conosco o tempo todo, esperando que confiemos nele. Às vezes, a cura não vem como esperamos, mas Ele nunca falha. Mesmo que minha visão não tivesse voltado, eu ainda teria razão para louvar, porque Ele me deu paz no meio da tempestade. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos sem alarde, mas cheios do Espírito Santo, e irmãos que oram uns pelos outros, Fernando encontrou não só a luz para seus olhos, mas a luz para sua alma. Fernando não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo de fé. Depois que sua visão foi restaurada, ele voltou ao trabalho como motorista de ônibus, mas agora com um propósito diferente. Toda manhã, antes de sair de casa, ele fazia uma oração simples: Senhor, usa minhas mãos no volante para levar não só passageiros, mas também tua paz. E foi assim que, certo dia, tudo mudou novamente. Era uma tarde chuvosa quando uma senhora idosa subiu no ônibus, visivelmente abalada. Fernando notou que ela chorava em silêncio, segurando um envelope amassado. Sem pensar duas vezes, ele parou o veículo em um ponto seguro e se aproximou. Dona, tudo bem? Posso ajudar em algo? A mulher, chamada Maria, contou entre lágrimas que havia recebido um diagnóstico de câncer em estágio avançado. O envelope era o resultado do exame. Não tenho mais ninguém, meu filho. Meu marido faleceu ano passado, e agora é isso. Não sei nem por que ainda estou aqui. Fernando sentiu o coração apertar, mas também uma certeza que só quem já viu Deus agir conhece. Dona Maria, o senhorio desse ônibus não é a empresa, não. É Deus. E Ele não abandonou a senhora não. Venha comigo domingo na congregação. Não é igreja de show, não é lugar de promessa vazia. É lugar de gente que ora e acredita. Eu mesmo fui cego e hoje enxergo. Não por mérito meu, mas porque Deus é fiel. Maria hesitou, mas algo na voz firme daquele homem a fez aceitar. No domingo seguinte, ela entrou na congregação pela primeira vez. Não havia banda, nem palmas ensaiadas, apenas irmãos cantando hinos de cor, com o coração. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração, Fernando a levou até a frente. Não houve gritaria, nem teatro. Apenas mãos unidas e uma fé quietinha, mas profunda. Naquela noite, Maria sonhou com uma luz branca envolvendo seu corpo. Acordou com uma paz que não entendia. Na segunda-feira, foi ao médico para marcar o início do tratamento. Mas os novos exames, feitos na mesma clínica, não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os médicos ficaram atônitos. Isso não tem explicação médica, disseram. Maria sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se Jesus.
Hoje, Maria e Fernando são como família. Ela ajuda na limpeza da igreja, e ele continua dirigindo seu ônibus, agora com duas missões: levar passageiros ao destino e, quando Deus permite, levar almas a Cristo. Os dois costumam dizer que milagre não é só o que a gente vê, mas o que a gente vive. E na congregação, eles aprenderam que Deus não muda a história da gente só com grandes sinais, mas com pequenas obediências, fé sincera e um povo que não desiste de orar. Porque no final das contas, o maior milagre não foi Fernando recuperar a visão ou Maria ser curada. Foi descobrirem que, mesmo quando o mundo diz que não tem jeito, Deus está ali, quieto no meio da congregação, esperando só um coração disposto a confiar. E isso, meus amigos, não tem preço. No mesmo bairro onde Maria e Fernando encontraram sua transformação, morava um jovem chamado Lucas, de apenas 22 anos. Ele era daqueles que a vida parecia ter abandonado cedo. Desde os 15, viciado em drogas, já tinha passado por clínicas, ruas e até pela cadeia. A mãe, Dona Rosa, uma mulher de fé, não desistia de orar por ele, mas as noites eram longas, e as lágrimas, muitas. Certa manhã, depois de mais uma noite de desespero, Dona Rosa entrou na Universal com o coração apertado. Não tinha mais forças para lutar sozinha. Ao sentar no banco, ouviu o pastor falando sobre o poder da oração dos justos. Deus não se impressiona com o tamanho do problema, mas com a fé de quem clama, disse ele. Aquilo a tocou fundo. Naquele dia, ela decidiu fazer algo diferente, não só orar, mas jejuar e buscar a Deus com todo o seu ser. Enquanto isso, Lucas, depois de uma briga com traficantes, fugiu para um beco escuro, ferido e com medo. Não tinha para onde ir. Foi quando ouviu um barulho de motor e viu um ônibus parando perto dele. Era Fernando. Moço, precisa de ajuda? Perguntou, reconhecendo no olhar do rapaz o mesmo desespero que já tinha visto no espelho anos atrás. Lucas, desconfiado, tentou se afastar, mas Fernando insistiu: eu já estive onde você está. E se eu te disser que tem um lugar onde as pessoas oram por você, mesmo sem te conhecer? Um lugar onde Deus muda vidas. Algo na voz daquele homem o fez hesitar. Talvez fosse a calma, ou a certeza com que falava. Ele acabou entrando no ônibus. Fernando não o levou para casa, nem para um hospital. Levou-o direto para a Universal. Dona Rosa estava lá, de joelhos no altar, quando viu o filho entrar apoiado em Fernando. O choro foi inevitável. Não de tristeza, mas de alívio. Ela não sabia como, mas Deus tinha ouvido suas orações de um jeito que nem ela mesma imaginava. Naquela noite, durante a reunião, Lucas ouviu testemunhos de pessoas que, como ele, achavam que não tinham mais saída. Quando o pastor fez o apelo, ele se levantou, trêmulo, e foi para a frente. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas uma coisa ele sentia: aquele lugar era diferente. Havia algo ali que ele nunca tinha experimentado: paz. Os dias seguintes não foram fáceis. A luta contra o vício era diária, mas agora Lucas não estava sozinho. Fernando levava para as reuniões, Maria orava por ele como se fosse seu próprio filho, e Dona Rosa, que antes chorava sozinha, agora sorria vendo o filho se transformar. Pouco a pouco, as tatuagens que contavam histórias de dor foram sendo cobertas por uma nova história, a de um jovem que descobriu que, mesmo no fundo do poço, Deus estende a mão. Um ano depois, Lucas estava batizado, trabalhando como auxiliar de mecânica e ajudando outros jovens que, como ele, precisavam de uma segunda chance. Ele costumava dizer: pensava que Deus só ajudava quem era perfeito. Mas na Universal, aprendi que Ele ama justamente quem está quebrado. Porque é nos pedaços que a luz de Deus entra. E assim, como Maria e Fernando, Lucas se tornou mais um testemunho vivo de que, na congregação, os milagres não são apenas contados, são vividos. Porque quando um coração se abre, Deus age. E quando um povo ora, até o impossível se curva. Na mesma época em que Lucas escrevia sua nova história, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana chorava em silêncio no banco de trás de um ônibus lotado. As mãos tremiam enquanto apertava um papel amassado, o resultado do exame que confirmava o que ela já desconfiava há meses. Câncer em estágio avançado. Os médicos tinham sido claros: prepare sua família. O tempo é curto. Ana era mãe de 3 filhos, a mais nova com apenas 5 anos. O marido, desempregado há meses, mal conseguia colocar comida em casa.
Como vou deixar meus filhos sozinhos? Pensava, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Foi então que uma senhora ao seu lado, de voz calma mas firme, lhe estendeu um lenço e disse: Minha filha, eu não sei o que você está passando, mas sei de um lugar onde Deus ainda faz milagres. Na Universal, na rua tal, às 10 da noite tem uma corrente de oração poderosa. Vai lá. Não custa tentar. Ana não tinha mais nada a perder. Naquela mesma noite, com as pernas trêmulas e o coração apertado, entrou na igreja. O ambiente era diferente de tudo que já tinha visto. Pessoas de todas as idades, algumas chorando, outras sorrindo, todas com as mãos levantadas e vozes unidas em oração. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, Ana hesitou. Mas então sentiu uma força estranha, como se mãos invisíveis a empurrassem para frente. Ela se levantou, e quando abriu a boca para falar, as palavras saíram entre soluços: Senhor, não deixe meus filhos ficarem órfãos. Eu preciso viver. A igreja inteira começou a clamar junto. Mãos se estenderam sobre ela, vozes gritavam a Jesus, com uma fé que Ana nunca tinha visto. Ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica, e caiu de joelhos. Quando se levantou, uma paz inexplicável tinha tomado conta dela. Está feito, declarou o pastor, com os olhos brilhando. Deus ouviu seu clamor. Volte aqui na próxima semana com seu exame novo. Ana saiu da igreja diferente. Não era mais a mesma mulher quebrada que tinha entrado. Em casa, o marido notou a mudança imediatamente. O que aconteceu com você? Perguntou, surpreso ao vê-la sorrindo pela primeira vez em meses. Deus me tocou, ela respondeu, simples assim. Na semana seguinte, quando os resultados dos novos exames chegaram, o médico balançou a cabeça, incrédulo. Isso não faz sentido. Os tumores sumiram. É como se nunca tivessem existido. Ana não precisou explicar, ela já sabia. Deus tinha ouvido o clamor dela e de toda aquela igreja que orou sem desistir. Hoje, Ana está curada, seus filhos têm a mãe de volta, e o marido conseguiu um emprego estável. Toda semana, eles estão na Universal, não mais como quem pede, mas como quem testifica: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Só precisamos crer. E assim, como Lucas, Maria, Fernando e tantos outros, Ana se tornou mais uma prova de que, onde a medicina diz a não há jeito, Deus diz eu tenho caminho. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado, são realidades do presente. E quando um povo se une em fé, até as leis da natureza se dobram diante do poder do Altíssimo. No mesmo dia em que Ana deu seu testemunho, uma jovem chamada Rafaela entrou pela primeira vez na Universal, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um exame médico amassado. No papel, a sentença era clara: leucemia em estágio avançado. Prognóstico reservado. Os médicos tinham dado a ela no máximo 6 meses de vida. Rafaela tinha apenas 22 anos. Sonhava em se formar em enfermagem, ajudar pessoas como ela mesma precisava ser ajudada agora. Mas as dores nas articulações, a fraqueza e as noites em claro com febre alta estavam roubando até sua esperança. Por que eu? Ela perguntava a Deus entre lágrimas. Até que uma amiga, que já havia visto milagres naquela igreja, a levou até lá. Se tem um lugar onde Deus ainda opera, é aqui, disse a amiga, segurando firme a mão de Rafaela enquanto cruzavam a porta. Dentro do templo, o louvor estava intenso. Rafaela sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido diante do caos que era sua vida. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para vir à frente, ela hesitou. Eu não mereço, pensou. Mas uma força maior a impulsionou. Com lágrimas escorrendo, ela se ajoelhou no altar, e o pastor orou por ela com uma autoridade que Rafaela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, e seu corpo é restaurado. Nos dias seguintes, Rafaela continuou indo à igreja, mesmo quando as dores pareciam piorar. É o inimigo tentando te desanimar, dizia a obreira que a acompanhava. Ela obedecia, jejuava, orava, bebia água consagrada e ungida, e declarava com a boca o que ainda não via com os olhos: estou curada. Sua família, descrente no início, começou a notar algo diferente.
Rafaela estava com mais cor no rosto, a febre tinha sumido, e, aos poucos, a fraqueza dava lugar a uma energia que não vinha dela mesma. 3 semanas depois, ela voltou ao hospital para novos exames. O médico, espantado, comparou os resultados com os anteriores. Isso não faz sentido, murmurava, enquanto olhava as telas. Os níveis de glóbulos brancos estavam normais. Não havia mais rastros da doença. Como isso é possível? Perguntou, incrédulo. Rafaela sorriu, segurando o relatório como se fosse um troféu. Deus me curou. Na Universal, eles oraram por mim. Hoje, Rafaela não só está curada como se formou em enfermagem e agora trabalha em um hospital, levando esperança a outros pacientes. Toda quarta-feira, ela está na igreja, não só para agradecer, mas para estender a mão àqueles que chegam como ela chegou, quebrados, sem esperança. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, diz, com os olhos brilhando. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a fé daqueles que ouvem é fortalecida. Porque na Universal, não são apenas palavras que se pregam, são vidas que se transformam. Doenças que somem, dívidas que se pagam, famílias que se restauram. Não é religião, é realidade. Não é teoria, é experiência. E o mais lindo é que, para cada Ana, para cada Rafaela, há dezenas, centenas, milhares que ainda não conhecem esse poder. Mas a igreja não para. Os obreiros não desistem. Porque eles sabem, enquanto houver alguém precisando de um milagre, Deus estará ali, esperando só um pouco de fé para agir. E quando Ele age, não há doença que resista, não há situação que não mude. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é coisa de quem crê. E então, naquela noite, o milagre se completou. Ana, que há meses lutava contra uma doença considerada incurável pelos médicos, sentiu algo diferente durante a oração. Não foi um alívio passageiro, mas uma certeza profunda: estava curada. Os exames seguintes confirmariam o impossível, nenhum vestígio da enfermidade. Os médicos, atonitos, chamaram de a remissão espontânea. Ela sorriu, sabendo a verdade: Deus tinha ouvido seu clamor. Rafaela, afogada em dívidas e desespero, recebeu uma ligação no dia seguinte ao culto. Um emprego que nem havia buscado, com salário suficiente para quitar tudo. Coincidência? Não para quem viu suas lágrimas se transformarem em gratidão no altar. Mas o maior milagre não foi só a cura ou a provisão. Foi a fé que nasceu naquele lugar, uma fé que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Deus ainda fala, ainda age, ainda muda histórias. Reflexão final. A vida nos ensina que, às vezes, o desespero é apenas o solo fértil onde a fé cresce. Ana e Rafaela não eram especiais por merecerem mais, eram especiais por ousarem acreditar quando tudo dizia não. E isso faz toda a diferença. Lição de vida. Milagres não são prêmios para os perfeitos, mas respostas para os que persistem. Deus não exige que você tenha todas as respostas, só que lhe entregue suas dúvidas. Porque quando a fé encontra a graça, até o impossível se curva. E assim, a igreja segue de portas abertas, não como um prédio, mas como um farol. Porque enquanto houver alguém clamando na escuridão, haverá uma mão estendida, uma oração sincera e um Deus pronto para dizer: eu estou aqui. Sempre estive. Milagre não é lenda. É para quem crê.